Bem-vindos ao canal Experiência Elétrica, o canal criado para poder falar sobre carros elétricos e eletrificados. O meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou comentar um artigo que eu li no site do jornal Estadão, que é tudo que você precisa saber sobre carros elétricos e eletrificados, sobre essa tecnologia inovadora que está aí ao seu alcance, ao alcance de todos. Então, se você gosta do tema carros elétricos e carros eletrificados, você não pode deixar de assistir esse vídeo. E lembrando que eu estou compartilhando a minha experiência de ter um carro elétrico, e se você quer acompanhar essa minha experiência de ter um carro elétrico, você não pode deixar de se inscrever no canal e ativar os sininhos para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo no canal. Antes de comentar esse artigo do Estadão, eu gostaria de dizer que, atendendo a inúmeros pedidos dos inscritos aqui do canal Experiência Elétrica, eu vou prestar consultoria para aqueles que desejam comprar um carro elétrico e eletrificado. Então, como é um tema muito novo, eu estou querendo ajudar você que quer comprar o seu carro elétrico ou eletrificado, e quando eu falo eletrificado eu estou falando dos carros híbridos, e aí eu gostaria de quê? De usar a experiência que eu tenho, os estudos que eu fiz, para poder ajudar você a comprar o seu carro elétrico, a escolher o seu carro elétrico ou eletrificado, e assim você poderá realizar o seu sonho de ter um carro elétrico. Então eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui para quem quiser essa consultoria. É só entrar em contato, a gente agenda direitinho, e essa consultoria pode ser feita por qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, porque essa consultoria eu vou fazer de forma online, pode ser por telefone ou por vídeo pela internet. Além disso, você que tem vontade aí de expressar a sua opinião sobre carros elétricos, também terá a oportunidade de participar de lives que vão ser feitas aí pelo canal do YouTube, algumas poderão ser feitas pelo Instagram também, então por isso que é importante você também seguir o canal Experiência Elétrica 01 lá no Instagram e no TikTok. Essa semana eu li um artigo no site do jornal Estadão que eu achei excelente, formidável, cirúrgico quanto ao tema carros elétricos. E eu vou compartilhar esse artigo aí com vocês. Como eu disse, essa notícia foi publicada no site estadão.com.br, no canal Mobilidade Estadão. E quem escreveu esse belíssimo artigo foi o Carlos Roma. Ele é diretor técnico da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, ABVE, e CEO da Riba Brasil. O título do artigo é Carros Elétricos versus Carros a Combustão. Reflexões sobre a navalha de Ockham. Não sei se eu estou pronunciando certo esse nome. O país inteiro tem 35 mil postos de combustível e mais de 400 milhões de tomadas em casas e estabelecimentos comerciais. Então, fica aí um ponto de reflexão. Se a gente tem tantos postos de combustíveis e tantas tomadas, por que algumas pessoas insistem em dizer que o carro elétrico não tem onde fazer a recarga? Tá aí um ponto muito interessante para você refletir. Logo abaixo tem uma imagem bacana, né, mostrando aqui a tecnologia de fazer a recarga com o carro elétrico, e logo abaixo está escrito assim: o carro elétrico é uma realidade irresistível, porque é uma solução mais racional para o ambiente, mais econômico para o condutor e mais eficiente em tempos de produção, distribuição e consumo de energia. Isso aí eu concordo plenamente. Imagine uma conversa sobre carros elétricos e a combustão com reflexões guiadas pelo bom senso. O objetivo? Explorar o tema seguindo o princípio da navalha de Ockham, do filósofo franciscano inglês do século XIV, William de Ockham, nascido em 1287 e falecido em 1347. A explicação mais simples tende a ser a mais correta. O principal questionamento sobre carros elétricos é a baixa autonomia. Porém, a maioria das pessoas percorre distâncias diárias
muito menores do que a autonomia média desses veículos. Eu, por exemplo, estou compartilhando aí a minha experiência de ter um carro elétrico, inclusive estou compartilhando as minhas viagens, as viagens que eu estou fazendo. Então, normalmente as viagens que eu faço, o destino está a aproximadamente 300, 350 quilômetros. E em todas as viagens que eu fiz, tinha um eletroposto no caminho e eu não passei nenhum perrengue. Se você não está acreditando no que eu estou falando agora, confere aí os vídeos que estão disponíveis no canal Experiência Elétrica. Isso que ele está falando é muito importante porque a maioria das pessoas tem um perfil semelhante ao meu, ou seja, as pessoas não precisam viajar 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros. As viagens normalmente são feitas entre 300 e 400 quilômetros e a autonomia desses carros facilita muito o alcance desses destinos a essa quilometragem. Então, assim, não precisa ter medo na hora de comprar o seu carro elétrico ou eletrificado. No início do século XX, veículos a combustão enfrentaram desafios semelhantes. Henry Ford lançou o modelo T antes de haver postos de gasolina ou estradas pavimentadas. A necessidade impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura. O mesmo ocorre hoje com os carros elétricos. Então, assim, para aquelas pessoas que torcem o nariz para o carro elétrico, que ficam falando aí que não tem aonde carregar, se esse raciocínio fosse aplicado na época que o carro foi produzido por Henry Ford, hoje a gente estaria andando de carruagem. Então, assim, o fato de ser uma tecnologia nova não impede que o desenvolvimento através de instalação de infraestrutura, instalação de eletropostos pelo Brasil todo, essa nova tecnologia não impede esse desenvolvimento. E o que é melhor, essa instalação de infraestrutura vai gerar mais empregos, vai gerar mais renda para o país, então é muito benéfico. É claro que algumas pessoas que não entendem dessa forma, que pensam diferente, provavelmente ela pensa assim porque os interesses dela estão sendo ameaçados. Então, aqueles que estão ligados à indústria automotiva, que continua fabricando carros a combustão, que continuam fabricando peças para carro a combustão, como correia dentada, escapamentos, até mesmo a indústria que produz aí óleo para poder lubrificar os motores, essas pessoas têm os interesses delas ameaçados e por isso elas não querem que a tecnologia do carro elétrico avance. Além disso, temos as pessoas ligadas aí aos postos de gasolina. Então, essas pessoas também não querem que a tecnologia do carro elétrico avance, porque quem tem carro elétrico faz a recarga em casa. Então, assim, já faz mais de um ano que eu não visito um posto de gasolina para poder abastecer o meu carro. Posto de gasolina, para mim, é só para calibrar os pneus. Então, assim, essas pessoas que eu mencionei, elas estão, assim, com medo do carro elétrico. E isso é natural. Mas, assim, o que não pode acontecer é ficarem disseminando fake news. E a razão de existir o canal Experiência Elétrica é exatamente para poder o quê? Desmentir essas fake news. Continuando aqui no artigo. Pontos de recarga para carro elétrico. Outro ponto é a reclamação sobre pontos de recargas insuficientes. Se conseguimos construir uma rede complexa para transporte e distribuição de gasolina, por que a eletricidade não pode seguir o mesmo caminho? Isso aqui é muito interessante porque a gente já acostumou a ver no nosso cotidiano essa distribuição de combustíveis, né? Então a gente cruza pela estrada com caminhões tanques, caminhões que assim também tem um certo risco aí de incêndio. Já vimos vários vídeos aí de caminhões explodindo. Então assim, a gente já se acostumou a ver essa cadeia de distribuição. A gente vê aí tubos passando por vários locais para poder distribuir gás, né, o gás GNV ou o gás que faz que alimenta o seu fogão a gás aí na sua casa. Então assim, a gente já se acostumou a ver essas questões e aí quando a gente começa a ver o carro elétrico, algumas pessoas acabam vendo essa nova tecnologia com muito receio porque é novo. Então muita gente tem medo do novo. O país inteiro tem 35 mil postos de combustíveis e mais de 400 milhões de tomadas em casas e estabelecimentos comerciais. Nas tomadas, a eletricidade chega instantaneamente ao consumidor, eliminando etapas logísticas caras e reduzindo emissões. Não seria esse um modelo mais eficiente e sustentável? Tá aí. É muito mais sustentável o carro elétrico, sem sombra de dúvidas. Quanto ao baixo valor de revenda,
Isso é uma questão de percepção. Ao valorizar os benefícios dos carros elétricos, economia de combustível, baixo custo de manutenção e conforto, o mercado os reconhecerá como melhores do que os carros a combustão. E isso é verdade. Hoje há aí uma percepção muito equivocada do carro elétrico, muitas pessoas ainda não conhecem o carro elétrico, e isso faz com que a procura por carros elétricos não seja ainda tão grande, mas logo logo as pessoas vão enxergar o carro elétrico como uma solução melhor do que o carro a combustão, e isso aí poderá fazer com que o carro elétrico seja até mais valorizado. É o que dizem aí alguns pesquisadores, que já demonstraram que o carro elétrico é tão durável quanto o carro a combustão. Carros elétricos e energia fóssil. A crítica segundo a qual os elétricos dependem de energia fóssil é válida, mas as matrizes energéticas estão mudando para fontes renováveis. Países como o Brasil, com matriz predominantemente limpa, já apontam o caminho. E aí, aqui no Brasil, como vocês sabem, a produção de energia normalmente, na grande maioria, é feita por hidroelétricas que não poluem. A grande maioria da energia produzida no Brasil é renovável através de hidroelétricas e também pelos painéis fotovoltaicos que geram energia solar. Isso aí está aumentando muito o fornecimento de energia e inclusive já tem índices aí, já tem sinais aí de que está havendo uma sobrecarga, ou seja, no Brasil a gente está produzindo mais energia elétrica do que o que a gente demanda. Sobre os geradores a diesel para recarga emergencial, a resposta é que são exceções, não a regra. Tecnologias novas, como bancos de bateria, estão evoluindo para resolver esses desafios. Criticar soluções novas sem considerar seu potencial de evolução é ignorar o aprendizado histórico. A preocupação com o carbono intensivo na produção de baterias deve ser vista como oportunidade. A fabricação pode ser mais limpa com fontes renováveis e tecnologias modernas. É engraçado que muitas pessoas aí que torcem o nariz para o carro elétrico costumam mostrar o ponto negativo do carro elétrico na hora que ele nasce, porque precisa produzir a bateria, fabricar a bateria, e aí para poder fazer a extração desses minerais, para produzir as baterias, gera aí uma poluição. Só que tem estudos aí afirmando que o carro elétrico, ele nasce com um débito com o meio ambiente, mas quando ele alcança 90 mil quilômetros rodados, ele zera esse débito com o meio ambiente. Por quê? Porque o carro elétrico, depois de produzido, ele não emite nenhum poluente. Barreiras a serem superadas. Os desafios de infraestrutura sempre existirão. Quando os carros a combustão surgiram, não haviam estradas ou oficinas. Se desafio fosse desculpa, ainda estaríamos utilizando cavalos nos transportes. No dia 3 de outubro de 1908, o jornal americano Pacific Rural Press publicou um artigo intitulado Horse vs. Automobile, Cavalos versus Automóveis. Argumentava que os automóveis eram economicamente desvantajosos, destruíam as estradas e representavam uma ameaça aos condutores tradicionais de cavalos. O que dizer deste artigo hoje? Totalmente ultrapassada a ideia, E também equivocada, porque nós abandonamos as carruagens há muito tempo. Sobre o uso inicial de energia fóssil para viabilizar tecnologias verdes, encare essa etapa como uma ponte para o futuro. A transição é um processo e os avanços já estão em curso. Isso é verdade. Por fim, imagine se o modelo T fosse elétrico em 1908. Essa possibilidade tecnológica já existia na época. Com mais de um século de aprimoramento do carro elétrico, onde estaríamos hoje? Então ele está querendo dizer o seguinte, que se a gente tivesse investido nessa tecnologia no passado, a gente já estaria muito mais avançados hoje. Ainda que fosse possível fazer um carro elétrico, naquela época a gente não tinha ainda muita tecnologia quanto ao armazenamento de energia. E hoje a gente está vendo aí os avanços na produção de baterias, as mudanças de tecnologia, enfim. Então, hoje a gente está
numa situação mais favorável para o carro elétrico, porque hoje a gente tem como armazenar mais energia de forma mais eficiente com as baterias que a gente tem hoje. Agora, suponha o contrário. E se precisássemos voltar aos carros a combustão? Criticaríamos problemas como barulho excessivo, poluição, logística de abastecimento cara e inconveniente, além de direção e manutenção complicadas. Em resumo, o carro elétrico é uma realidade irresistível, porque é uma solução mais racional para o ambiente, mais econômica para o condutor e mais eficiente em termos de produção, distribuição e consumo de energia. Tá aí esse belíssimo artigo escrito pelo Carlos Roma, que é diretor técnico da ABVE. Então, meus amigos, é com esse artigo, com esse brilhante artigo, que eu gostaria de levar até você para a sua reflexão. Não tem como voltar atrás. Tem gente que fica aí dizendo que o carro elétrico vai morrer pela quarta vez, mas eu acho que isso é bobagem. Quem fica falando que o carro elétrico vai morrer pela quarta vez está defendendo interesses de pessoas, de indústria do etanol. Então, assim, não acreditem nesse discurso, porque o carro elétrico veio para ficar. Na Noruega, mais de 90% dos carros são elétricos. Então, assim, em outros países tem muitos carros elétricos, em outros países tem vários proprietários que estão absolutamente satisfeitos com o carro elétrico, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Pode escrever aí no que eu estou dizendo. O carro elétrico não é o futuro, o carro elétrico já é realidade. Então, se você gostou desse artigo, deixe o seu comentário, não deixe de curtir para que a plataforma entenda que esse assunto é relevante e entregue para outras pessoas que não conhecem esse canal, mas que gostariam de saber o conteúdo que eu estou compartilhando aqui com você. E não se esqueça, se você está querendo comprar um carro elétrico e está precisando de ajuda, eu posso te ajudar. Então eu vou deixar meu contato aqui embaixo e aí a gente agenda aí uma consultoria rápida aí para eu poder ajudar você a também conseguir realizar o seu sonho de ter um carro elétrico, porque eu realizei o meu. E se você quer acompanhar a minha experiência de ter um carro elétrico, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo!